A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem, que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Este canal tem como finalidade levar a verdade até você, independentemente de onde você mora, seja no Brasil, fora do Brasil. E Deus tem ajudado muitas pessoas. Glória a Deus por isso. E hoje eu quero comentar mais um tema que vai ajudar muito você também, não só na sua salvação, como também na sua cura e na sua libertação. Então preste bem atenção. Hoje eu quero fazer uma comparação entre dois homens, entre Adão e Jesus Cristo. Olha que coisa, hein? Você já parou para pensar nisso? E por que eu quero fazer essa comparação? Porque eu quero mostrar os pontos que são similares, aqueles que foram até mesmo diferentes, e o que podemos tirar como lição desses dois personagens que Deus de fato trouxe a este mundo e que é tremendo, tá? Então vamos lá. Adão e Jesus Cristo. Quais são os pontos similares, ou seja, quais são aquilo exatamente que igualam os dois? Primeiramente, foi Deus que criou os dois, né, de uma forma e de outra, pessoalmente. Isso é tremendo, tá? Nós viemos por casamento, viemos na união de um homem e de uma mulher, que são os nossos pais. Mas Adão e Jesus, eles foram criados pelo próprio Deus. Então olha que interessante. Adão, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim, ó: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus pegou o pó da terra e ali formou Adão e soprou nele, quer dizer, o próprio Deus o criou. E quando Deus faz algo, faz perfeito, tá? Então, quando chega para Jesus Cristo, já com toda a humanidade aí, como é que Deus então criou ou gerou Jesus Cristo, tá? O Espírito Santo visitou Maria, e todos nós sabemos disso, tá? Então não vou nem mostrar lá, porque todo mundo sabe. E Maria, ela foi gerado no ventre de Maria um filho, mas este filho foi concebido pelo Espírito Santo e não por José. E todos sabem disso, tá? Então não é nem discutido isso, porque todos sabem. Então Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, não foi por homem nenhum. Então tanto a criação de Jesus, que ele foi gerado, e a criação de Adão por Deus, os dois foram criados diretamente por Deus. Então, porque Deus é perfeito, os dois também eram perfeitos. Deus não tem pecado, e os dois também não tinham pecado. Os dois homens eram tremendos, maravilhosos, sem pecado, uma mente sã, 100% usando a sua mente, tá? Os seus corpos tremendos e maravilhosos, não pegavam doença, nada, era uma coisa tremenda, era maravilhoso. Agora, olha a outro detalhe também. Para Adão aqui, colocando desse lado, você que está me vendo aqui dessa mão, para Adão, Deus vinha falar com ele na viração do dia pessoalmente. E para Jesus, Deus estava com ele e falava com ele também pessoalmente. Então olha que coisa similar, é muito tremendo, tá? Então Deus ensinava Adão e Deus ensinava Jesus Cristo. Ok, o que Deus ensinava? Deus ensinava a sua palavra, as suas leis, a sua vontade. Tanto aqui para Adão, como aqui para Jesus Cristo. Então até aqui tá tudo igual, graças a Deus. Agora olha que interessante. Vamos pegar aqui umas pequenas diferenças. Quando Deus falava com Adão, Adão estava no jardim do Éden, estava com uma mulher formosa e bela, porque ela também foi feita por Deus da costela de Adão, então ela também não tinha pecado. E Adão tinha água fresca, sombra, árvore, comida, tinha rios, tinha os animais que estavam ao lado dele que também não tinham nenhum tipo de maldição. Olha, Adão estava verdadeiramente no paraíso, que era chamado de Jardim do Éden. E Jesus, ele também, desde quando ele foi
criado por Deus, vou usar assim, que ele foi gerado, né? Porque o Espírito Santo gera, né? Quando vem numa mulher, porque gera, tá? Mas foi criado também, a forma de Deus criar. Então Jesus Cristo já não tinha nem onde nascer. Ele nasceu numa manjedoura. E a vida de Jesus, desde criança, foi sempre de perseguição. Então o pai, a mãe, o pai, no caso José, que cuidava dele, tinha que levar ele para o Egito, até o faraó Pilatos morrer. Depois, quando o anjo Gabriel avisava, eles tinham que voltar. Então a vida de Jesus Cristo sempre foi uma vida de perseguição. E mesmo assim, Deus falando com Jesus e Deus falando com Adão. E aí olha que interessante, por que eu estou trazendo isso? Porque Adão já foi feito um homem já adulto. Adão é o único homem que nunca foi criança, tá? E a Eva também. Mas Jesus, ele foi bebê, criança, adolescente, cresceu, jovem, se tornou adulto. E agora, eu quero já pegar aqui para a gente ganhar algo, que é tremendo, senão eu vou falar aqui a noite toda. Quando Jesus ele é batizado, o Espírito Santo leva ele para o deserto. Tá? Foi o Espírito Santo que levou ele para o deserto. Para o quê? Para ser tentado pelo diabo. E é aqui agora que eu quero fazer esta comparação, continuar comparando, mas você vê algo que um fez e o outro não fez, e a quem nós devemos pegar como modelo e fazer também, ok? Então, aqui com Jesus Cristo no deserto, depois de 40 dias, veja, Jesus agora com muita, mas muita, eu vou pôr mais muita fome, ele podia aguentar isso, porque ele era filho de Deus, né, tal. Dificilmente algum homem aqui hoje, você consegue fazer isso, mas no caso de Jesus, foi o chamado dele. Então ele depois de 40 anos, tá bem, 40 anos, 40 dias, ele teve muita fome. E foi exatamente agora, quando ele tem muita fome, que o diabo vem para tentar Jesus. Agora olha aqui para Adão. Adão não estava com fome, ele podia comer de todos os alimentos que estavam ali, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então essa foi a ordem dada para Adão, para não comer da árvore do conhecimento do mal, tá? Sem contar outras coisas que tenho certeza que Deus falava tanto com ele, como também avisou a Eva. Então olha que interessante, agora o diabo chega para Jesus no momento de mais fraqueza dele em questão de corpo, de fome, não de pecado que ele não tinha, mas o diabo também chega aqui no Jardim do Éden para quem? Para a Eva, e Adão não estava neste momento. E olha que interessante, a Eva aqui no caso também tinha tudo, ela era perfeita, e ela também ouvia os mandamentos do Senhor. E olha que coisa, queridos, aqui o diabo tenta Jesus, e aqui o diabo tenta Eva, e através da Eva ele consegue enganar a Adão. E aí então, aqui começa a nossa verdadeira lição. Por que que Satanás não conseguiu enganar Jesus, mas conseguiu enganar a Eva e posteriormente Adão? Então, para isso, eu quero mostrar para vocês o que diz o texto, que é bom sempre ler, né? Mateus capítulo 4 está falando exatamente sobre a tentação lá, que o diabo vem, né, para tentar Jesus, para ver se ele cai. Então, ele diz assim, ó, a seguir foi Jesus, né, levado pelo Espírito Santo ao deserto, Mateus 4:1, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E eu digo muita fome porque 40 dias não é fácil. Então o tentador, que é o diabo, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Preste atenção no segredo de um homem verdadeiramente que quer ter uma vida plena com Deus, que não quer pecar. Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu, está escrito. E aqui é o segredo. Se você quer vencer todas as tentações que o diabo traz no seu dia a dia, você precisa sempre dizer, está escrito que, relacionado a isso que eu estou sendo tentado. E sempre o diabo quer que você desobedeça a Deus.
porque é sempre isso que ele quis fazer, como fez com Adão, fez com todos os outros demais homens e quis fazer com Jesus. Mas graças a Deus que Jesus Cristo se manteve firme e ele mesmo com muita fome, debilitado ali no seu corpo, ele disse assim, olha, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vou seguir para ficar claro para você da importância do que está escrito. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e ele disse, se és então filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Então ele vai usar a Bíblia também, para ver se consegue fazer com que ele caia. Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma coisa. Ele até adulterou aqui o texto, porque em Salmo diz que se ele tropeçar, aqui ele está dizendo assim, levou, né, colocou sobre o pináculo do templo e disse, atira-te abaixo. Então ele está adulterando o texto, porque o diabo faz muito disso, ele usa muito falso profeta também para adulterar o texto. Na Bíblia não diz para se atirar, na Bíblia diz se ele tropeçar, ok? É isso que está escrito. Então ele mexe, você tem que aprender a prestar bem atenção na palavra de Deus. Mas Jesus não quis nem corrigir ele, que ele também até pronunciando a palavra ele estava errado. Mas olha como Jesus ele se defende. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então usando sempre a Bíblia. Então o diabo não desistiu, levou Jesus ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. De novo, Jesus Cristo com fome. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então com isso, o diabo o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que Jesus venceu o diabo? Usando sempre a Bíblia. Usando sempre o que está escrito. Ou seja, prestando sempre atenção no que o Pai fala a Deus e obedecendo a Deus. Então você tem que prestar atenção sempre no que Deus fala e não no que o diabo está dizendo. Tá? E Deus usa a Bíblia, usa o Espírito Santo, tem Jesus, e usa também alguns dos seus servos. Tá? Aqui. Mas o diabo também, lógico. Ele usa a carne, ele usa o pecado, ele usa a televisão, ele usa um monte de coisa, e ele usa também pessoas que ensinam errado. Tá? Então você tem que tomar cuidado, porque uma coisa está verdadeiramente escrita. Alguém pode também usar a Bíblia e usar de uma forma distorcida, como o diabo quis fazer, e você também cair. Então não é só usar o texto, está escrito, mas é usar o texto exatamente como está escrito e sem adulterar. Tá? Porque isso também, nesses últimos dias, tem acontecido isso, porque Deus fala, né? Ai daquele que aumentar um tio ou diminuir da lei, e se você, um pouquinho só de fermento que você acrescenta, você adultera toda a palavra de Deus. Então nós temos que não só prestar atenção no que está escrito, mas ficar exatamente como está escrito. E é isso que guardou Jesus Cristo, foi isso que levou ele a ser o homem perfeito, até a morte de cruz, porque ele deu por conta própria, não porque ele merecia. E hoje, glória a Deus, ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você, e torcendo para que eu e você também aprenda a sempre ficar com o que está escrito, e sempre a dizer para o diabo, olha, relacionado a isso, que você está me tentando, está escrito. E aí você taca a palavra nele, e ele foge de você. Se ele tentar 1, 2, 3, não importa. Fale 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes for necessário, e mande ele embora em nome de Jesus, porque ele já está derrotado. Agora, olha lá para Adão. O diabo veio e disse para Eva, né, para ela comer. Ela disse, não, mas Deus falou que não era para comer. Aí ele pega e disse assim, olha, não, é que Deus sabe em que no dia em que desta árvore comer, você será igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, quer dizer, ele deu uma melhoradinha, não, ele não melhora nada. Ele adulterou a palavra. E a Eva não fez igual a Jesus. Ela pegou, agora sendo convencida, a Bíblia diz que, olhando para a árvore, vendo que ela era boa para se comer, antigamente nem isso via. Mas quando o engano entra, até aquilo que é mentira é bom.
Então o que ela fez? Ela deu ouvido, comeu e agora vai levar para o seu marido. E aí então, quando chega Adão, que eu estou fazendo a comparação de Adão com Jesus, mesmo a mulher sendo bonita, mesmo a mulher que você ame, mesmo o marido que você ame, mesmo o pastor que você tanto gosta, mesmo o padre que você tanto gosta, mesmo o ancião que você tanto gosta, não importa seu filho e sua filha, se alguém vier até você e te pedir para fazer algo que não é de Deus, então o que Adão tinha que ter feito com a Eva? Eva, o que foi que Deus disse? Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não importa se ela é bonita, se ela é feia, se tem sabor ou se não tem, o que importa foi o que Deus disse. Então Adão ele tinha que ter dito. Está escrito, na verdade não estava porque não tinha livro, mas ele tinha que ter dito assim, ó, foi dito por Deus, tá? Lá em Gênesis. Porque dito por Deus e escrito por Deus é a mesma coisa. Então Adão também tinha que ter dito para Eva, olha Eva, Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você comeu? Aí, lamento. O problema agora vai ser seu, nós vamos tratar isso com Deus. Mas eu não vou comer, porque eu estou aqui para obedecer a Deus, e não a você, e nem a homem, e nem muito menos ao diabo. Mas, lamentavelmente, ele deu ouvido à voz da mulher, e Deus fala assim, ó, visto que deste ouvido à voz da tua mulher, maldita é a terra por tua causa. Então, Adão tinha que ter dado ouvido a Deus. Eva tinha que ter dado ouvido a Deus. Todos os homens depois, mesmo agora caídos em pecado, nós ainda temos a oportunidade de dar ouvido a Deus. E mesmo agora, eu e você, independentemente da sua situação, nós ainda temos a oportunidade de ouvir a Deus. Se até agora não ouvimos a Deus, ou de repente apenas algum pouco, mas se você deixou de ouvir a Deus em um item, você já caiu e pecou. Então, hoje Deus não está te condenando. Por causa de Jesus Cristo, Deus está te dando uma nova oportunidade de se arrepender. Então, até aqui, se não obedecia, se arrependa, peça perdão. E a partir de hoje, decida sempre obedecer ao que está escrito, e da forma como está escrito, e da forma como Deus disse. E se eu e você caminhar desta forma, sempre seremos vencedores, sempre seremos curados, sempre seremos pessoas úteis a Deus, e o diabo não vai nos tocar, porque nós temos que dizer para o diabo, está escrito, para trás de mim, Satanás, porque você cogita só das coisas dos homens, e não das de Deus. E eu e você que está me ouvindo, nós decidimos a partir de hoje, cogitar somente das coisas de Deus, e andar conforme está escrito, e tudo isso, queridos, para a honra e glória do nosso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E tudo isso, quem nos concedeu para termos essa oportunidade, foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, mostrou para nós como é que se obedece, pagou o preço por nós, morreu, derramou seu sangue, nos perdoou, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje, meus amados, está nos dando essa oportunidade de vivermos algo que foi dado para Adão e ele não quis, foi dado para Eva e eles não quiseram, foi dado para alguns homens, vários homens depois de todas as gerações, alguns quiseram, graças a Deus, está em Hebreus 11, e outros não quiseram. Mas o que importa agora sou eu e você. Vamos tomar uma decisão de andar de acordo com a verdade, de acordo com o que está escrito e de acordo com como Deus disse. Que assim seja e que assim fique registrado que eu e você, a partir de hoje, vamos obedecer somente à palavra de Deus, independentemente de padre, de pastor, de ancião, de esposa, de marido, de filhos. Não, somente obedecemos à palavra de Deus, porque a salvação ela é individual e a libertação e a cura também é individual, e que isso fique de grande alerta para você. Divulgue esta verdade, esta mensagem em todas as suas redes sociais, nas suas igrejas, nas suas denominações. Se inscreva no canal, tá? Clique lá no sininho e é lá em total, ok? Que Deus abençoe cada vez mais o seu coração. Ore por este canal. Perseguições sempre tem,
ainda mais quando nós temos aqui um coração de trazer a verdade. E continue orando por mim, pela minha família, por esse canal, para que ele se mantenha cada vez mais ativo, para que você receba aí estas mensagens de grande ajuda para a sua vida e para todos os seus familiares e aqueles a quem você compartilhar. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, um grande abraço.